Irmãos, estamos nessa série de sermões falando a respeito de redimindo o nosso tempo. Espero que todos vocês estejam aprendendo algo, colocando em prática todas essas coisas. Aqueles que estão tendo a oportunidade de seguir todas as pregações, sabendo que a inspiração de toda essa série de pregações foi algo que eu mesmo estava passando, como eu já falei para vocês. Ao ver eu mesmo sobrecarregado, cheio de coisas, falei: Deus, isso aqui não está certo, isso aqui não é algo que o Senhor projetou para a gente. Aí de repente eu vou buscar na sua palavra e encontro Efésios capítulo 5, versículo 15, que tem sido o versículo chave dessa série de pregações. Efésios capítulo 5 e versículo 15 ao 17. A palavra diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, redimindo o seu tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, redimir o tempo, administrar melhor o nosso tempo, não é fazer algo para que a gente possa ter mais tempo para fazer mais coisas. Não, não é isso. Redimir o tempo é diminuir a velocidade das coisas. Não é não ser produtivos, não, também não. Mas é aproveitar tudo de uma forma onde nós possamos ter paz. Vocês lembram na primeira semana, quando nós falamos a respeito de ter paz? Vocês lembram quando na primeira semana nós falamos da importância de a gente saber controlar o nosso tempo? Falamos a respeito do trabalho. Falamos que corremos muito, gastamos a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho. E isso não está mal. Jesus também, na sua fase adulta, fez isso. Ele gastou uma grande parte do seu tempo. Mas Jesus sabia priorizar as coisas. Nós falamos vários aspectos. Nós falamos que é importante nós começarmos pela palavra, estudar a palavra do Senhor para podermos entender. Irmãos, tudo aquilo que você precisa, todas as respostas que você precisa, você encontra na Bíblia, você encontra na palavra de Deus, todas. Eu posso garantir para você que todas as respostas estão ali. Veja eu, por um momento, sobrecarregado, nervoso, tendo problema já de estresse, a mão lá balançando, de estresse que estava sofrendo. Aí eu pego e encontro em Jesus, e nós estamos nessas semanas subtraindo, tirando exemplos de Jesus da Bíblia e nos mostrando Jesus um homem ocupado. Eu vou ser sincero para vocês, eu sempre vi Jesus como uma pessoa ocupada. Eu sabia que Jesus, mas eu nunca tinha parado para olhar desde a perspectiva que eu peguei quando nós começamos a preparar essas palavras. Quando você começa a olhar e ver Jesus uma pessoa ocupada, sendo interrompido todo momento, toda hora que ele estava fazendo alguma coisa, estava sendo interrompido, era gente descendo pelo teto, era a pessoa tocando ele, era gente parado no meio do caminho, era o Jairo, que ele estava indo curar a filha de Jairo, logo vem a mulher, toca ele, é curada, para, todos esses tipos de coisas foram interrupções, mas nenhuma delas foram distrações. Você não vê em nenhum momento Jesus distraído, disperso, ocupado, apressado, estressado. Quando eu falo estressado, meus irmãos, é assim realmente, assim, quando você está atrasado para fazer alguma coisa, sobretudo quem tem criança pequena, parece que eles parecem aquelas, esqueci o nome daquele bichinho aqui, que vai bem devagarzinho, como é que é? É a lesma, né? Tem o caracolzinho atrás? É essa mesmo. O mundo está desabando para você, você está em modo de flash, e a criança está lá, bem devagarzinho. Aí eles querem escolher alguma coisa, eles querem escolher um brinquedo, eles vão naquele ritmo, né? E você está lá. Por quê? Porque nós não sabemos programar o nosso dia. Ou melhor, nós não programamos o nosso dia, nós sabemos como fazer. Se nós quisermos, nós podemos programar o nosso dia. Mas logo nós não fazemos isso. Temos muitos compromissos.
Quantos daqui, não levanta a mão. Quantos daqui tem uma agenda e segue essa agenda? Quantos de vocês conseguem chegar todos os dias, do começo ao fim, programadinho, perfeitinho, não saiu problema nenhum? Não tem. Alguns dias você consegue, alguns dias não. Fazemos compromissos que não podemos cumprir. Aqui entra a segunda pregação que a gente falou a respeito do nosso sim ser um sim, e o nosso não ser um não. Tudo que vem, a palavra do Senhor diz, tudo que vem além disso, ela vem do maligno. Isso é forte se você parar para pensar. Nós falamos naquele dia que se você assume um compromisso e você não cumpre, você não está na vontade do Senhor. Você não está cumprindo a palavra do Senhor. Exaltar e glorificar a Deus em tudo aquilo que a gente fizer, sobretudo com a palavra que nós temos. Se você assume um compromisso, faça, cumpra. Os imprevistos acontecem, mas procure cumprir todos aqueles compromissos que você assume. Irmãos, eu levo quase 20 anos fora do Brasil, e realmente, depois do futebol, não vou botar depois do futebol, juntamente com o futebol, carnaval e chegar atrasado são as 3 coisas que os brasileiros são mais conhecidos fora do Brasil. E sabe o que é interessante? É quando pego brasileiros morando fora e dizem assim: nossa, porque os suíços, hoje gente pontual, hein? Os alemães também, pontual, eles não chegam no horário, eles chegam antes. E o que eles têm de especial da gente? Nós não temos relógio? Hoje eu não estou com o meu aqui, mas nós não temos relógio? Temos relógio. O que nós não temos é disciplina. Logo, nós falamos a respeito de priorizar nossos compromissos. Saber colocar as coisas como devem ser colocadas. E aceitar que nós somos limitados assim como Jesus foi. E cada um desses dias nós olhamos para Jesus, vendo Ele tendo esses tipos de problema. Hoje, meus irmãos, eu gostaria de estar terminando essa série. Só que a pregação ficou desse tamanho assim, E sabendo que é Santa Ceia, eu sabia que não ia conseguir terminar, mas falei, não, vai dar certo. Aí eu chego lá em Aurora, hoje de manhã cedo, e não deu. Então provavelmente também não vai dar aqui, pelo que eu estou vendo. Mas olhando para Jesus, uma pessoa super ocupada, uma pessoa que tinha tantos afazeres, tantas coisas. Quantos de nós aqui não estamos trabalhando tanto num dia, ou estamos tão atarefados, que não aconteceu de você esquecer de comer? Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Um dia que você começa o dia super agitado, cheio de coisa para fazer, e de repente você chega lá para umas horas, você começa a ver que o teu açúcar está baixo, está meio assim, deixa eu ver. Aí você vai olhar e diz, nossa, 2 horas da tarde, eu não comi nada ainda, eu só tomei uma xícara de café hoje de manhã cedo. Tu diz, nossa, eu não comi, eu não tomei café, eu não almocei. Todos somos culpados disso? Pelo menos comigo já aconteceu isso. De estar tão ocupado, não ter tempo para comer. Com Jesus também. Jesus também aconteceu isso. Vamos lá para a sua palavra. Capítulo de Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 20. Nós vamos ver Jesus super atarefado. Não só ele e os seus discípulos, super atarefados. Cheio de coisa para fazer. Que Jesus não teve tempo nem para comer. Marcos capítulo 3, versículo 20 ou 21, diz assim: então voltou para casa, e outra vez afluiu a multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, para chamar a ele, porque diziam, está fora de si. Esse homem deve estar fora de si. Eu tive um patrão uma vez que ele falava assim que comer era perder tempo para ele. Esse homem era super agitado, esquecer de comer. Como não aconteceu com Jesus? Não aconteceu que ele esqueceu, meus irmãos. Mas nós vemos esse homem super atarefado. Eu estou dando exemplos para vocês para te mostrar que a única diferença aqui é o tipo de coisas. Naquela época, Jesus era ocupado por algo. Não tinha as distrações que nós temos, telefones, mensagens, e-mails, chamadas. Não, ele não tinha isso, mas ele também tinha os seus compromissos. João capítulo 11, versículo 9. Jesus está tendo uma conversa com seus discípulos.
Aqui existe uma parte teológica também, que nós não vamos entrar nessa questão hoje, quando Jesus está falando a respeito do dia e da noite. Eu entendo que Jesus está falando que a noite vai chegar, que vai ser quando ele vai se entregar e já não poderá mais fazer nada. Mas, nesse contexto da nossa palavra hoje, João capítulo 11, versículo 9, Jesus diz assim: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Eu creio que ninguém gosta de trabalhar à noite, meus irmãos. Mas a cultura pela qual que nós vivemos, existem alguns trabalhos que não param. Se você parar para pensar quanto tempo atrás, quantos anos atrás faz que começou a se ter negócios que ficam abertos 24 horas. Não faz tanto tempo assim, se a gente for parar para pensar. É algo que surgiu nos últimos anos. Devido ao quê? Devido àquela coisa da demanda e da procura. Pessoas trabalhando à noite. Eu trabalhei muito tempo de caminhoneiro, saindo de uma ponta, numa ponta da Europa, cruzando a noite inteira, literalmente, saía às 7 horas da noite, para poder chegar nas 6, 7 horas da manhã do outro lado, porque tínhamos que cruzar de navio para poder descarregar no outro dia. Meu patrão até ele brincava, ele dizia assim, os caminhões não podiam ter nem farol e nem cama, porque daí assim os caminhões não trabalhavam à noite. Eu dizia, é verdade. O Senhor está dizendo, com esse exemplo, administra o teu dia. Não vá além daquilo que você pode fazer. Jesus, ele tinha um propósito, Jesus tinha um foco, ele sabia onde ele queria chegar, meus irmãos. E essa é a grande diferença. Quando você entende o propósito de Deus para a tua vida. Quando você entende o que você tem que fazer. Jesus, ele tinha uma missão. Ele também tinha que ser produtivo. Vocês lembram semana passada, quando a gente falou, que a gente deu o exemplo de Jesus na casa, ali na cidade, na casa de Pedro, onde ele cura a sogra de Pedro. Logo ele começa, ao final da tarde, ele começa a fazer muitos milagres, a expulsar demônios e tudo mais, vai até altas horas da noite. Depois ele levanta de madrugada, e de manhã cedo os discípulos dizem para ele, olha, Jesus está cheio de gente lá, o pessoal quer você. Vocês lembram disso que a gente falou semana passada? E Jesus falou assim, não, aqui já está pronto, o que eu tinha que fazer aqui já fiz, o propósito já foi cumprido, a partir de agora é distração, eu tenho que ir para frente, eu tenho que ir para os povoados vizinhos, porque foi para isso que eu vim. É saber o propósito pelo qual você está sendo, o que você está fazendo. Essa é a grande diferença. Jesus, ele foi produtivo. Não é que ele ficou parado, mas ele aproveitava ao máximo o seu tempo. Agora, a diferença entre tudo isso, meus irmãos, e esse é o ponto da pregação de hoje, é nós sabermos reconhecer a pressa e deixar essa pressa de lado. O problema não está em você ter um monte de tarefas, o problema está na pressa. A pressa é algo interior, as tarefas são algo exterior. Se você permite que essa pressão de fora venha para dentro de você. Eu gosto de usar o exemplo que eu usei semana passada a respeito de você estar no trânsito. Você tem as tarefas que você tem que fazer. Agora, se você sai tarde, se você vai atrasado, você está saindo daquela forma que qualquer coisa que aconteça, você perde a linha, porque você está no teu limite. Eu tenho que chegar no horário, eu já não vou chegar no horário. Agora vem esse abençoado, se cruza na minha frente e o semáforo fechado. Você já reparou isso? Que se você está indo sem pressa, parece que até o semáforo colabora. Você vai pegando um semáforo aberto atrás do outro. Não é só impressão. É porque você está relaxado. Você está tranquilo, você está sem pressa. Mas no momento que você está com pressa com as coisas, é onde parece que tudo acontece. Você está com pressa para poder sair dessa reunião porque você tem outra, e aquela pessoa fica ali, conversa e fala e pergunta, e você diz, criatura, vamos que eu preciso sair daqui. Isso não é viver em paz. Então nosso problema, meus irmãos, é a pressa. Nós devemos eliminar a pressa das nossas vidas. Qual é o momento que você vê Jesus com pressa? Que momento você vê Jesus com pressa? Até mesmo quando a filha de Jairo estava morrendo. Gente, se sou eu que vem me pedir ajuda para salvar alguém que está morrendo, eu saio correndo. Eu saio literalmente correndo. Vamos lá ajudar essa pessoa, está morrendo. Ver o que a gente pode fazer. Levar para o hospital, fazer o quê?
Agora eu fico imaginando como que Jesus ia correr, com aquela multidão ao redor dele. E lá vai Jesus caminhando. Jesus sabia que ele não ia chegar a tempo, mas ele não estava com pressa. E ele também não estava atrasado. Ele estava dentro do propósito. Mas agora vem a mulher e toca a orla dos seus vestidos, a mulher é curada, e Jesus, por algum motivo, decide parar, olhar e dizer: quem me tocou? Irmãos, se é Jairo, fui eu, Jesus, eu te toquei aqui, ó, vem, eu te toquei. Vamos que minha filha está morrendo. Não, Jesus, alguém me tocou. E agora ele quer ter uma conversa com aquela mulher agora conta o porquê que ela tocou ele e tudo mais. E nesse inteirinho, o que acontece? Simplesmente a filha do homem morre. Mas Jesus estava dentro do propósito. Nós podemos dizer: Jesus chegou tarde. Não, Jesus não chegou tarde. Tudo estava dentro do propósito. É não andar com pressa. É não permitir que a pressão exterior ela entre para dentro de nós. Agora, como que nós fazemos para eliminar a pressa? O que nós podemos fazer para eliminar a pressa? Você está entendendo que o grande problema não são as tarefas? Vocês estão entendendo isso? Desde o começo dessa série de pregações nós estamos falando, o problema não são as tarefas que nós temos, o problema são as distrações. Nesse caso, nosso problema de hoje, que nós temos que eliminar, é a pressa. Nós temos que eliminar essa pressa, nós temos que deixar de ficar correndo atrás da máquina. Nós temos que estar indo tranquilo, deixar que essas coisas nos pressionem, porque aí é onde entra o grande problema. Primeiro é você saber programar o teu dia. Eu dei esse exemplo aqui ontem, hoje de manhã cedo lá em Aurora. Irmãos, eu estou nesse fase de aprendizado, eu estou no mesmo barco que vocês. Ontem à noite nós tínhamos uma reunião de departamentos lá em Aurora, marcado para as 10 horas da manhã. E nós estamos fazendo uma série de pregações falando a respeito de redimindo o nosso tempo. Aí vai o pastor da igreja e chega quase 10h15 na reunião. Se eu não fosse o pastor, eu ia dizer: nossa, que forte, não? Chegar 10h15 numa reunião marcada às 10. Agora deixa eu te falar o porquê. Nós estamos em casa, eu e minha esposa, se preparando para sair. E aí vai eu querendo ser produtivo e queria aproveitar o tempo. Eu digo para minha esposa assim: enquanto você termina de preparar as crianças, eu vou ali no mercado, recorro à compra que nós fizemos e vamos para a igreja. É não saber priorizar as coisas. Eu precisava recorrer à compra naquele momento? Não. Eu ia comer aquela comida naquela hora? Não. Eu precisava daquela comida naquele momento? Não. Mas eu quis ser produtivo. Meu plano estava tudo certo, gente. Eu saí de casa com tempo, dava tempo de eu ir ao mercado. Quem conhece onde eu moro, o mercado está 3 minutos da minha casa. É só chegar, parar, colocar o nome do lugar, o cara traz a comida, e nem desço do carro, salto fora e volto para casa. E chego a tempo na igreja. Engano meu, porque eu chego lá, tem uma fila de 7 carros na minha frente sendo atendidos. Qual que deveria ser a coisa correta a se fazer? Dar a volta, volto para casa, esquece esse negócio de pegar a compra, pega essa compra depois. Não, mas já vim até aqui, eu tenho que ser produtivo. E fico esperando. Resumo da história: chego tarde em casa, tenho que agora subir com essas compras, colocar pelo menos o que é coisa de geladeira na geladeira e sair agora com pressa. Vocês estão vendo? São coisas assim que nós devemos de estar atentos no nosso dia. É esse tipo de coisa que nós devemos de começar a colocar atenção e não deixar, porque hoje é uma compra que eu faço, amanhã é outra coisa. Então, e assim você vai agregando coisas na tua vida e essa pressão vem sobre você e você não consegue fazer nada. Você quer ser produtivo e não produz nada. Então Jesus, ele não permitia esse tipo de coisa. O livro de Marcos nos mostra Jesus priorizando as coisas. Jesus colocando as coisas na ordem correta. Irmãos, pergunta para você aqui: se você tem tarefas no teu trabalho para fazer, se você tem tarefas no teu dia, e de repente surge a oportunidade de você fazer algo melhor, ou seja, eu posso adiantar isso que eu tinha lá para o final do dia, eu posso trazer para agora e vou ficar pressionado agora, mas eu vou adiantar o meu lado, vou ficar mais folgado no final do dia. Você faria? Não precisa responder assim de voz alta, mas estou dizendo, a pergunta é para você: você faria? Eu faria. Se eu tenho algo para fazer e eu posso adiantar, eu tenho esse buraco aqui no meio do meu dia que eu posso fazer. Eu fico sem comer, como no carro,
mas eu adianto esse lado e assim estou mais folgado no final do dia. Ou eu adianto essa reunião que era para ser amanhã, eu adianto para hoje. Enfim, qualquer coisa. Todos nós faríamos, aproveitaríamos esse tempo. Jesus não. Fica vendo comigo, vamos lá em Marcos. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 11. Livro de Marcos, 11 e 11. Nós vamos ler o versículo 11, pulamos para o 15 ao 17. Marcos 11, 11 ao 15, diz assim: E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Agora Jesus entra no templo, entra em Jerusalém, chega até o templo, ele olha tudo aquilo, sai fora, vai para Betânia, dorme em Betânia. No dia seguinte, agora ele volta de novo, vem para Jerusalém. E agora diz assim o versículo: E entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam, compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. E ensinava e dizia: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a transformastes em um covil de salteadores. Você entendeu o que acabou de acontecer aqui? Jesus vai no dia anterior, ele chega até o templo, ele dá uma olhada como é que está tudo aquilo. Ele não poderia ter feito o que ele fez no dia anterior, no dia seguinte, no dia anterior? Poderia. Ele já estava ali, gente. O homem já estava lá. Podia ter quebrado tudo aquilo, mas não era o momento. Por alguma razão, Jesus sabia que não era o momento de fazer aquilo. Agora ele vai para Betânia, faz o que tem que fazer. Agora, quando ele volta, aí é onde tudo acontece naquele lugar. Existe uma razão por que eles estavam fazendo isso. Não era errado o vender. Isso era algo comum. Quero dizer isso para você. Era algo comum vender as coisas no templo para que as pessoas pudessem sacrificar. Tinham pessoas que vinham de longe. Lembra que nesse momento eles estão preparando para a Páscoa. As pessoas vinham de longe. Era quase que impossível você trazer um carneiro, você trazer as coisas, os animais. Eles iam morrer na estrada. Então o que as pessoas faziam? Traziam dinheiro. E quando chegavam no templo, eles compravam para eles poderem ofertar. Mas o problema não era isso. O problema era que a palavra do Senhor dizia que o melhor tinha que ser ofertado. E agora ali tinha animal de tudo quanto era tipo, não era o melhor, não era a primazia para o Senhor. Esse era o grande problema. Mas enfim, o ponto principal aqui é: Jesus, ele, por alguma razão, ele não fez no dia anterior. Ele podia ter adiantado um task do dia seguinte. Amanhã eu estou mais de boa, estou mais tranquilo, estou mais relaxado. Não. Ele vai, entra no templo, vê como tudo está, vai para Betânia, volta. Isso é saber priorizar, meus irmãos. Isso é saber colocar as coisas em cada tempo. Para redimir o nosso tempo e eliminar a pressa, só existe uma coisa que nós podemos fazer. Uma. É ser disciplinados. E ser disciplinados é algo que é difícil para a gente. Para ser disciplinado, você tem que ser metódico. Você tem que programar, você tem que seguir as coisas, você tem que colocar margem de erro, você tem que fazer as coisas. E a palavra do Senhor nos diz isso. Vai comigo lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 9, 24 a 27. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Paulo está dizendo assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas somente um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Aí agora ele diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Paulo está dizendo assim: o pessoal, para ganhar um troféu, uma medalha, eles são disciplinados. Nós sabemos que os atletas são disciplinados na alimentação, no tipo de exercício que fazem, treinamento, querendo alcançar a excelência, para poder conseguir o quê? Um troféu, gente, um troféu que acontece igual, eu esqueci o nome do piloto de Fórmula 1 lá, que o troféu era feito de cerâmica, super cara, e quando estava comemorando, o troféu caiu, quebrou, esmigalhou todo. Algo corruptível, algo que se perde. Aí Paulo diz assim: nós, porém, corremos por algo incorruptível. Então, se para algo corruptível eles dão o melhor, são disciplinados, seja disciplinado.
Seja disciplinado a partir de agora, a partir de amanhã. Comece a assumir os compromissos, comece a ordenar a tua vida. E uma vez que você fizer isso, ou de repente você já é, a disciplina, ela existe um lado sombrio dela. Existe um lado ruim dela. Sabe quando é? É quando você não tem graça com os outros. Quando você, dentro da tua perfeição, da disciplina, porque eu sei que tem pessoas que são extremadamente organizadas. Extremadamente organizadas. Você chega na casa da pessoa, é a perfeição colocada em evidência, em objetos. Eu conheci uma pessoa que até a ordem dos garfos dentro da gaveta, não estou falando na mesa, dentro da gaveta, quando ele terminava de tirar da máquina de lavar, existia uma ordem para os garfos, as facas, as colheres dentro da gaveta. Eu falei, uau, os copos. Eu estava na casa dessa pessoa, tomei uma água, não sei o que, fui guardar dele. Não, pera só um pouquinho aqui que esse copo. E o copo tinha que ir, tinha uma sequência dos copos, um intervalo entre um e outro. Eu falei, isso aí já é doença para mim, para com isso. Total. Esse é o lado sombrio, quando nós não entendemos a graça. Quando nós não compreendemos aquele irmão ou aquela pessoa que ele não é disciplinado. Nós todos estamos agora embarcando no barquinho da disciplina e a partir da semana que vem nós vamos começar a ser disciplinados. Vamos começar a programar o nosso dia, a disciplinar e cometer erros, mas cada dia ajustando um pouco mais para que a gente possa entrar nesse lugar do nosso tempo redimido. Certo? Mas agora, aquelas pessoas que são extremadamente, elas não conseguem entender isso. Olha só, não existe nada que a gente possa fazer para chamar mais a atenção do nosso Deus. Não existe nada que a gente possa fazer para parecer que nós somos melhores. Perante o nosso Deus, nós somos todos iguais. Tiago, capítulo 1, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do nosso Pai, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, tudo aquilo que você tem de bom, tudo aquilo que nós temos de bom vem dele. Não é nada nosso. Irmãos, aquela habilidade que você tem para ser bom no teu trabalho, não é porque você é bom, é porque Deus te criou dessa forma. Se você tem a graça de ser disciplinado, que não está passando porque nós aqui, seres humanos mortais, estamos passando agora de querer aprender a ser disciplinado, não julgue quem não é. Tem pessoas que eles não é que eles estão no tempo. O relógio está atrasado com eles. Eles chegam antes do negócio. Não julgue quem não é. A palavra do Senhor diz lá em Efésios, capítulo 2, 8 ao 9, diz assim: porque pela graça sois salvos. Não é porque você é perfeito, não é porque você vive no tempo certo, não é porque você faz todas as coisas certas. A palavra diz que é pela graça você é salvo, mediante a fé em Cristo Jesus. E ainda ele diz assim, ó, isso não vem de vocês não, hein? Isso não vem de ninguém para que ninguém se glorie. Porque não é por obras. A palavra diz em Efésios, não é por obras. Quando nós não conseguimos entender a graça, ou quando nós não conseguimos dispensar a graça sobre a vida de outra pessoa, nós não somos dignos dela. É a palavra do Senhor que nos diz isso. Se você não consegue olhar para o teu irmão e dentro da tua perfeição você encontrar graça por ele, você não é digno da graça. Então comece a tomar cuidado com isso. Não é porque você é muito organizado, uma pessoa muito extremadamente organizada, não é porque você tem mais intimidade que outra pessoa que você é melhor do que ela. É que simplesmente por alguma razão você conseguiu se abrir e ter mais esse conhecimento. Eu conheci uma pessoa, que essa pessoa ela tinha uma dificuldade enorme de entrar na presença do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo tocar a sua vida. Porque ela era ruim? Não. Porque ela tinha um coração fechado? Não. Porque ela vivia em pecado? Também não. Era simplesmente porque essa pessoa, ela cresceu numa religião onde eles não criam na manifestação do Espírito Santo. Eles não acreditavam naquilo. E um dia ela chega e fala para mim assim, ela diz, eu olho para tudo isso, eu desejo. Mas tem tanta coisa, tanta bagagem que eu tenho que deixar para trás, para mim poder desfrutar desse momento, que eu não consigo. Tá errado isso? Não.
Está errado nós julgarmos as pessoas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, se você... Eu já escutei a frase assim, ó, eu não suporto pessoa que chega tarde. Eu não suporto... Não suporta. Todos nós somos humanos. Quando você está falando isso, você está tendo graça com alguém? Não. Então vamos entender que não são por obras. Todos nós somos salvos por Cristo Jesus. Irmãos, infelizmente eu não posso continuar falando mais. Semana que vem nós vamos terminar essa série. Eu gostaria de ter terminado hoje, mas infelizmente nós não temos mais tempo. Eu gostaria de te convidar você a ficar de pé. Eu quero estar orando com você, pedindo a Deus que você possa, dentro disso que nós aprendemos hoje, que você se esforce ao máximo que você pode para começar a eliminar a pressa da tua vida nas próximas semanas.